Aleluia. Oh, Pai, nosso fundamento, a certeza que estaremos seguros, firmes, Pai, por toda a nossa vida, a inspiração para levantarmos a cada manhã, o motivo para caminhar, para seguir, porque você, Emmanuel, Deus conosco, e é em Ti, Senhor, que nós queremos construir, pedra por pedra, alicerce por alicerce a nossa vida, Senhor. Quem temos nós além de Ti, Senhor? Quem temos nós além de Ti? Ser exaltado nesse lugar. Ser exaltado para sempre, para sempre, para sempre nesse lugar. Ser exaltado em nossas vidas. Encontre em nós, Senhor, um perfume agradável às Tuas narinas. Encontre em nossas vidas um perfume, Senhor. Um perfume agradável a Ti, Senhor. A nossa vida é Tua. Nosso coração é Teu. Estamos nessa manhã, Senhor. A mesa está posta. Estamos nessa manhã, Senhor, para receber o bom alimento que vem de Ti. Alimento, Senhor, que nos fortalece, que nos vacina, que corrige deficiências em nós, que nos dá imunidade. O nosso coração está pronto para receber a Tua boa palavra, perfeita, imutável, verdadeira e fiel. Como nós amamos a Tua palavra, Senhor. Ela é vida para nós. Obrigada por estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, com o Teu povo, recebendo de Ti e Te dando tudo aquilo que Tu és digno, Senhor. E tudo que fizermos, nosso coração postado diante de Ti, nossas mãos erguidas a Ti, é pouco por tudo aquilo que o Senhor é em nós. Obrigada pela Tua presença em nossa vida, que é o tesouro mais precioso que nós temos. É o tesouro mais precioso, Pai. Estamos prontos, Pai, estamos prontos. Fala conosco em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, irmãos. Você pode sentar. Muito obrigada, amados. Vocês são bênção demais. Que bom, amados, estarmos aqui de novo. Tem alguns meses que nós estivemos aqui nessa igreja abençoada. E, na verdade, que do ano passado para cá, nós fomos presenteados por Deus, né? Pela amizade dos seus pastores, o pastor Emiliano, Maísa. Nossa, sabe aquelas pessoas que chegam na nossa vida como um presente de Deus para nós? Foram eles. E toda a família Canaã. E vocês, eu sei que vocês são muito felizes por tê-los aqui. Honrem, sabe? Honrem, cuidem e peguem junto com esse casal, porque há muito de Deus na vida deles. Há Deus na vida deles. E eles são um presente para nós. Muito obrigada, pastor Emiliano, Maísa, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, nesse mês, né, da família. Já começaram quinta-feira, não foi? A falar sobre família. Pois é, família. Nós estamos falando sobre família desde que eu e meu esposo nos casamos, desde os 22 anos de idade. Nós já temos uns 30 anos, né? Em julho, de casados. Queria que meu marido ficasse em pé, meu amado. Minha metade está aqui conosco. Está também a minha mãe, pastora Edileuza, pastora da Nova Aliança em Paulo Afonso. Queria que você ficasse de pé. E meu filho, Raniel, estão aqui conosco nesse dia. E é muito bom tê-los conosco sempre. Amém? Então vamos lá, nós vamos falar de família. E a gente sabe, em Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia. E o Gênesis foi traduzido do hebraico para o grego. E ele significa princípios. Os nomes dados bíblicos eram o nome que iniciava cada texto. Os hebreus também chamavam de cabeça, o livro dos cabeças, do princípio, de onde se inicia tudo, da mente transformada. E eu estou falando isso porque Gênesis, ele começa tratando
de algo muito importante. O primeiro assunto da Bíblia é a família. Tudo foi criado para que a família depois fosse criada por Deus. Deus pensou no homem, Deus pensou na família, então Ele criou todas as coisas para receber. E a gente vê em Gênesis 2, né, falando que Deus colocou o homem lá, que ele ia lavrar a terra, ele ia cuidar de todas as coisas, e depois que tudo estava pronto, bonitinho, Ele então trouxe a mulher, né, e a gente sempre pronto. Aí começou a família. Mas sabe que a família não começou quando Deus criou a mulher, quando o homem e a mulher estavam juntos. A família foi ideia de Deus desde o princípio. É a obra-prima da criação de Deus. Mas a família não começa no casamento. Ali está o livro de Gênesis, o livro dos princípios de todas as coisas. Todos os princípios bíblicos estão nas histórias de Gênesis. Os princípios vão até o final da Bíblia. Os princípios apontados ali naquele livro. E a gente vê em Gênesis 2, né, os últimos versículos falando, criou o homem, criou a mulher, depois de todas as coisas. Mas a família não começou nessa parte de Gênesis. A família começou quando estava ali, no jardim. Deus fez o jardim. E o jardim, ele representa a presença de Deus. Deus criou o homem, colocou o homem no jardim, para que ele tivesse relacionamento com Deus. E é aí que começa o casamento. E é aí que começa a ideia da família. Família é a ideia de Deus, amém? Ninguém pode meter a mão no padrão de como é a família, porque quem criou foi Deus. Ele patenteou todas as outras formas que tentam criar sobre família, amados, é fracasso. É fracasso. É deturpação. É fake news. Amém? E Deus criou a família e nos deu um manual, né? O manual não é como aqueles manuais que a gente compra de eletrodoméstico, que a gente lê, não entende nada. Ele criou o manual e Ele deu junto conosco um auxiliador, alguém que nos abre os olhos espirituais para poder ver tudo aquilo que está na palavra dEle. Então, Deus criou a família quando criou o homem. E o Éden significa comunhão, presença com Deus. E aí começa a família. Sabe que Deus não permitiu que uma mulher fosse criada para se unir ao homem, se tornar uma só carne, antes que esse homem estivesse andando com Deus, em comunhão com Ele, em fidelidade a Ele. Aí Deus deu o melhor para ele. Sabe, às vezes a gente está aí, e agora eu quero casar. Todos aqui são casados? Não. Não. Mas Deus está nos mostrando aí um segredo, o início de tudo, para você ter um bom casamento, para você ser feliz, para você ser completo, para você completar alguém, comunhão com Ele, andando com Ele. Sabe que todas as histórias de Gênesis vai chamar a atenção sobre isso. Deus tirou Abraão da terra dele para ter comunhão com Ele, para andar com Ele. Sabe, Jacó, aquela luta lá com os anjos, na cabeça da gente oriental, a gente vai dizer, eita, para que está lá aquilo ali? Para a gente saber como é que luta com o anjo, será que é isso? Não, amados, Deus pegou Jacó. E o ponto principal dessa história é quando o anjo toca em Jacó. Sabe, Jacó vinha com um passado, com um nome, suplantador, aquele que rouba. E naquele dia, naquele encontro com aquele anjo, o que foi que aconteceu? Jacó teve o seu nome transformado, teve a sua vida transformada, o encontro com Deus, tirou aquele passado, aquilo que Jacó trazia. Sabe que aí o anjo perguntou, qual é o seu nome? E ele tinha um passado, uma história até aquele momento, que ele não tinha orgulho de falar. Meu nome é enganador. Meu nome é usurpador. Mas naquele momento, daquele encontro com Deus, Jacó saiu de lá com um outro nome. Sabe, nós temos um nome espiritual. Nós temos uma presença espiritual que onde nós chegamos, nós carregamos.
Se você pedisse a seus filhos, ou se você, filho, pedisse a sua mãe e seu pai para te dar um nome de acordo com a vida que você vive, qual seria o nome que você receberia? Se você, mulher, pedisse a seu marido para lhe dar um nome de acordo com aquilo que você se comporta e fala, qual será o nome que ele te daria? E você, marido, se sua mulher te desse um nome de acordo com que como você se comporta, qual seria o seu nome? E você, filho, se seu pai fosse te chamar pelo nome que você vive, qual o nome que você teria? Sabe, amado, se o nome que você pensou não foi um bom nome, porque eu, há anos atrás, no início do meu casamento, se tivesse feito essa pergunta, eu também me envergonharia disso. Mas graças a Deus que a palavra dele nos renova, nos transforma a cada dia, né? Em Deus é sempre melhor o princípio das coisas, o final das coisas é melhor do que o princípio. Nós estamos recebendo a palavra dia a dia para que a gente possa ser aperfeiçoado. Não é verdade? E se tivesse me pedido isso no princípio, amados, eu não gostaria do nome que meu marido me chamaria. Mas a presença de Deus muda todas as coisas. E essa comunhão com Ele é o início de todas as coisas. É o início da família. Amém? Eu queria mostrar a foto da minha família. Aí, não sei se a gente vai... Aqui! Isso, aqui está meu esposo. Eu, minha filha Gabriela e o seu esposo. Ela tem 24 anos, moram na Coreia do Sul. E Raniel. Essa é a família que Deus me deu. Só que a gente vive e a família vai se mudando, vai se modificando, né? Então a minha família hoje está assim, ó. Você pode mostrar a segunda foto, por favor? Ah! Minha mãe está conosco também. E ela hoje é parte da nossa família. E nós somos muito gratos a Deus. Ainda ela está lá porque, assim, né? Forçada ainda. Mas eu espero que ela fique conosco. Amém? Aleluia. Se Deus não levá-la para alguma outra obra, porque aí é uma mulher de Deus que trabalha na obra, viu? Que ninguém para, não. Amém? Então, amados, a gente vê, e eu queria falar com vocês alguns aspectos sobre família. E a gente vê em Marcos 5, 6, 7, a gente vê em Lucas 6, o Sermão da Montanha. Nesse texto, nesse sermão que Jesus fala, ele fala sobre vários assuntos do nosso dia a dia. Ele fala sobre perdão, ele fala sobre generosidade, ele fala sobre relacionamentos, ele fala sobre estar ansioso, ele fala sobre conflitos no casamento e ele fala principalmente sobre oração. Sobre oração. E aí a gente vê em Atos 2, aquele avivamento vivido pela igreja. O principal elemento daquele momento foi oração. A Bíblia diz que eles estavam lá unidos em oração, unânimes, buscando ao Senhor. Sabe que eu acho interessante porque o Sermão da Montanha continua e depois de Jesus falar e dar ênfase em oração, ele fala sobre a família. E eu queria que você lesse comigo o texto de Mateus 7, a partir do versículo 24. Depois dele falar sobre todas essas coisas e falar principalmente em oração. Oração é comunhão. Lembra o início da família? Comunhão. O início da família não é o casal, é o indivíduo com Deus. Amém? E aí ele diz, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ó, veio a pandemia, vem situações que provocam mágoas, tristeza, crises financeiras, tantas coisas se levantam, não é? E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica... Que palavras são essas que Jesus está falando? Notem que ele está encerrando o Sermão da Montanha. Que palavras são essas que ele está falando? Aquelas que eu já falei para você. Perdão, generosidade, relacionamento,
tudo aquilo que ele estava falando. Aí ele conclui: quem ouve essas palavras e não as pratica, oração. Sua família ora junto? Você ora junto com sua família? É como quem ouve essas palavras e não as pratica. É como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Em Lucas 6,49 fala sobre o chão. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque eles as ensinavam como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Sabe, em Levítico 26, diz que Israel, na Palestina, né, naquele tempo de Jesus, as pessoas construíam suas casas no verão. E em Levítico diz que o chão era como um chão de bronze. Sabe o sertão? Aquele sertão com aquela argila, quando está na seca, que é tão duro o chão, né, que fica rachado. E as pessoas em Israel construíam suas casas no tempo da seca. E o que acontecia? O sábio via aquele chão de bronze, batia, está duro, construía aquela casa. Só que quando sabe que aquele barro e argila, quando vem a chuva, ela vai virando aquele lamaçal. E aquelas casas iam ruindo pedra por pedra. Mas o sábio não, mesmo com o chão daquele jeito, eles cavavam até 2 metros. E quando eles encontravam uma rocha, então eles firmavam as suas bases para construir aquela casa. Sabe, amados, isso nos traz algo para nós. Nós precisamos construir a nossa casa, nós precisamos fazer as reformas da nossa casa, partindo do Senhor, guiados por Ele, das coisas espirituais, para que as naturais que a gente quer se manifeste. Amém? Nós precisamos atentar para a palavra de Deus. Você quer casar? Você já orou por isso? Ou você já escolheu alguém e diz: pai, eu quero aquele. Mas você já se entregou na mão de Deus? Você já se colocou nas mãos dele? Ele tem o melhor para nós. A Bíblia diz que ele supre as nossas necessidades. E, amados, eu vou te dizer uma coisa. Que não seja uma necessidade você casar. Que você não precise se sentir bem casada, mas que você esteja se sentindo bem, feliz, completa com Deus, sabe? E aí, esse perfume que exala das pessoas que andam com Deus atrai as pessoas certas. Mas se você anda também em locais errados, você vai encontrar pessoas erradas. Você vai encontrar as pessoas erradas. Sabe que uma pessoa que está desesperada, querendo casar, ela faz fazer as pessoas correrem? Pessoas não querem estar junto de pessoas atormentadas, não. Elas procuram e querem estar junto de pessoas felizes. E isso nós temos em Deus. Nós somos completos em Deus. Amém? Aleluia. Então, quer que seus filhos casem bem, você está ensinando a ele como encontrar da forma correta a pessoa certa. Vocês têm orado junto por essas coisas. Sabe, nossa profissão, ela pode até nos dar um conforto financeiro. Conforto financeiro à nossa família. Mas só em Jesus a nossa família vai ser bem-sucedida. Porque família é a ideia dele. E só nele dá certo. Amém? Família é a ideia de Deus. E uma família na palavra. Não firmada em estacas quaisquer. Mas nos princípios bíblicos, solidificados nela, amados, nada vai abalar. É aquela casa firmada sobre a rocha, onde Jesus tem a primazia. Deus tem que ter a primazia no nosso lar. Nós temos que botar uma placa aqui, ó, uma placa espiritual. Essa casa é do Senhor. Aqui Ele vai ser glorificado. Quem entrar nessa casa, na minha casa, vai ter que se submeter às minhas regras. Porque eu sou guardiã dos princípios da palavra nessa casa. Mas parente e amigo meu, não chega na minha casa com bebida, não. Não chega na minha casa para ouvir música do mundo, não. Porque a minha casa é um altar ao Senhor. A casa é
venha. É nossa casa, nossas regras. E quem chega tem que respeitar. Amém? Onde Deus tem primazia. Eu amo esse versículo, o texto de Colossenses, versículo 1, capítulo 1, que diz, versículo 3, graças damos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Sempre a oração. Tá ligado o que eu estou falando? Relacionamento com Deus é o princípio de todas as coisas. Aí no versículo 6 diz que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando. Firmado na oração. Tem um versículo aqui no Colossenses 3. Eu estou lendo só trechos por causa do tempo. Versículo 9 que diz assim, Colossenses 3, 9. Por essa razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Com toda a sabedoria e inteligência espiritual. A presença, a comunhão nos dá inteligência espiritual, nos ensina como agir em cada situação. Não é maravilhoso isso? Nós não estamos à deriva em nossas casas, com nossas famílias. Aí o 10 diz, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ou seja, crescendo como família, crescendo no seu papel de esposa, no seu papel de marido, de filho, de avó. A avó também tem que saber o seu lugar, não é verdade? E você, mãe, também tem que saber que a avó não é mãe dos seus filhos. A mãe é você. Inteligência espiritual. E aí no último versículo, no versículo 16 diz, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra. Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha primazia. Primazia. É isso que Ele espera da nossa vida. Que Ele seja a primazia. Esse é um princípio em nossas vidas, amados. Quando algo vem ao nosso coração, o que é que vem primeiro em nossa mente? É que aquilo dê honra a Deus? É que aquilo glorifique a Ele? Senhor, qual o propósito nisso? Qual o propósito disso na minha casa? Sabe que nós não somos perfeitos, eu e meu marido, nós não somos perfeitos. Acontece sim intrigas, acontece sim. Mas há uma inteligência espiritual sobre a nossa vida para lidar com todas essas coisas. Meus filhos não nasceram perfeitos. Eles tiveram que passar pelo processo em que meu esposo e eu somos responsáveis pela educação dele. E quando o nosso lar está firmado nele, quando damos a primazia a ele, amados, a gente passa por todas as coisas, cantando glória a Deus e aleluia. O cântico da vitória antes e depois. Amém? Então, eu queria rapidamente compartilhar algumas coisas da nossa vida mesmo sobre família. Vocês vão ter um mês, tem pontos específicos para serem tratados em cada mês. Aí me deixaram assim bem à vontade, família e ideia de Deus. E eu quero então compartilhar algumas coisas no geral, tá certo? E sabe que o mês da família é um mês que você deve fazer. Eu sei que às vezes acontecem coisas, dificuldades de estar na igreja tudinho, mas sabe que esse é um mês que você deve se comprometer integralmente, porque a família é a base de toda a nossa vida. O que nós vamos ouvir aqui, o que o Senhor vai manifestar aqui, pode salvar o seu filho, a sua filha, pode fazer você atentar para coisas que só dependem de você. É um mês importante, amados.
Cultos sobre famílias deveriam estar cheios. Amém? Então, em casa, o culto doméstico, o lugar para nós desenvolvermos uma vida de oração, nossa vida, a vida dos nossos filhos, é na nossa casa. E sabe, quando a gente fala em culto doméstico, tem aquela ideia daquelas coisas formais. Eu tinha uma amiga, eu ia passar o dia na casa dela quando era criança, em Alagoinhas, na Bahia, e a mãe dela todo dia naquele horário. Aí reunia os 5 filhos, todo mundo na mesa, aí começava cantando um hino do cantor cristão. Não tenho nada contra os hinos do cantor cristão, eu amo alguns muito. E aí estava todo mundo sentado lá, lia a Bíblia. Sabe aquela coisa formal, chata? Não se trata disso. Se trata de você ser intencional. Ei, meus filhos, vem cá conosco. Assim nós fazíamos. Olha, aconteceu isso, seu pai no trabalho, mas nós sabemos que Deus diz isso na sua palavra e nós cremos. Vamos orar juntos sobre isso? Aí pega um textozinho na Bíblia que embase aquilo ali. Vamos estar porque Deus é fiel. E aí líamos, orávamos, daqui a pouco estávamos adorando ao Senhor. Com o tempo nossos filhos chegavam, traziam situações deles também, até de colegas deles na escola para a gente orar. Sabe, mas e a gente se reunia para agradecer, porque algo posto em oração tem resposta, amém? Então nós nos reuníamos com ele, nós agradecíamos pelas respostas. E em Deuteronômio 6, versículo 7, fala um pouco sobre isso, sobre a nossa vida de ensinamento aos nossos filhos, né? Diz assim, Deuteronômio 6, 7, e as ensinarás a teus filhos a palavra do Senhor, e delas falarás, sentado em tua casa. Tenha momentos em que você consiga, pelo menos uma vez no dia, sentar em família. E andando pelo caminho. Está indo levar o filho para alguma coisa, a gente passa metade da nossa vida sendo motorista de filho, né? Aí bota aquele louvorzão lá. Meu marido me respeita quando eu estou no carro, aí ele bota adoração, tudo, pega leve. Mas quando ele estava só com meus filhos, ave, meu Deus do céu, 2 ruas depois eu vi o que estava sendo tocado no carro lá. Vocês vão conhecer ele um pouquinho hoje à noite. Então, vai dando graça àquele motorista que comete alguma coisa e aí você, em vez de estar lá adorando no Senhor, o motorista passa, faz uma coisa errada e em vez dos seus filhos verem você dando um palavrão neles, né? Palavrão não, mas reclamando, seus filhos, está abençoado, Deus cuide de sua vida. Amém? Você está ensinando seu filho a ser crente. Amém? Então, aproveita, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. A psicologia disse que esses 2 momentos é onde está aberta a janela da alma. Falar com seus filhos sobre o Senhor na hora que eles vão dormir ou quando eles acordam, aquilo vai ficar guardado de uma forma diferente no coração deles. Sabe que a Bíblia não tem nada à toa? Tudo é comprovado, a importância de cada coisa. Então ensina a palavra na tua casa. Vive essa palavra, amados. Porque o inferno é real. Nós precisamos salvar os nossos filhos. Nós precisamos salvar a nossa família. O nosso cônjuge que ainda não está rendido aos pés do Senhor. A Bíblia diz que a mulher santa, ela santifica o seu marido. Com amor, com cuidado. Então nós compartilhávamos essas coisas. Em 1 João 2,15, diz, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós precisamos ensinar essas coisas aos nossos filhos. No dia a dia, mostrando a eles como é bom servir ao Senhor. Sabe, há mais ou menos 2015, teve um concurso na escola que minha filha estudava em Aracaju. Uma das escolas maiores lá, mais topadas de Aracaju, e o The Voice estava selecionando pessoas para o concurso, e ela era do louvor do departamento infantil, tocava tudo, e a voz dela ainda estava se organizando, mas ela participou daquele concurso na escola, e ela participou cantando essa música aí, ó, a única da escola que cantou uma música gospel. Você pode botar?
Não, é o outro vídeo. É o da escola, que ela está sentada com o violão. Tua voz obedecer. É o que devo fazer. Vocês conhecem essa música? Sou escolhido e ouvirei quando chamar. Não devo falhar, sem cair. Ela já tinha decidido na adolescência que ela não ia errar, que ela não ia errar o caminho, que ela não ia falhar. E ela estava aqui numa escola de mais de 3.000 alunos, uma escola particular, falando isso para aquelas pessoas, assumindo quem era ela. Pode tirar, obrigado. Assumindo quem era ela. Sabe, eu tava lá filmando e uma parte da música eu vi que os professores começaram a sentir aquela presença. Eu vi alunos, sabe, que se aquietaram e começaram a chorar. Eu vi a presença de Deus ali naquele lugar. E a segunda etapa, ela também foi outra música gospel. E ela estava lá, era a única da seleção. Ela terminou em segundo lugar naquela seleção. Mas ela estava ali, adolescente, não tinha nem 13 anos, eu acho que ela tinha, assumindo a identidade dela em Cristo, não amando o mundo. A prioridade dela já era o Senhor e ela estava anunciando isso para as pessoas. Amém? E aí eu vejo, há 3 anos atrás, eu entro no gabinete de casa e vejo Raniel. Você pode colocar o vídeo? Eu estou falando com quem aqui, ali, que eu quero agradecer. Ah, tá ali. Eu vejo Raniel. Na realidade, eu sempre vejo ele fazendo isso, buscando ao Senhor. Aquele mapa ali é da Austrália. Minha filha e o esposo, eles estavam para se mudar para a Austrália. E a gente entra no gabinete e ele está lá com o mapa da Austrália intercedendo. Vale a pena, amados. Nós sermos intencionais na educação dos nossos filhos, guiando-os no caminho. Vale a pena. Nós temos resposta, por mais que o inimigo se levante e queira mostrar o contrário. A palavra do Senhor é fiel e ela se cumpre. Meus filhos não nasceram perfeitos, não. Nós pagamos um preço de sermos intencionais com eles, de corrigi-los quando era necessário, com chinelo, a gente chamava de varinha mágica. Vale a pena criar nossos filhos no caminho do Senhor. Vale a pena você que é jovem, que é adolescente, assumir a sua identidade em Cristo. Deus tem o melhor para a sua vida. Em nenhum outro lugar você vai encontrar paz e alegria e sucesso. Nenhum outro lugar vai te preencher, vai te completar. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena perseverar no Senhor. Vale a pena ser muitas vezes ridicularizado. Chamava ela, crentinha de auréola, não sei o quê. Vale a pena, amados. Vale a pena. Amém? Você precisa também atentar para as suas funções na família. Nós precisamos, investir conhecimento sobre casamento. A gente prepara nossos filhos para tudo. Paga cursinhos, curso de inglês. Isso é muito bom, nós fizemos isso com nossos filhos. Paga estudo, paga faculdade, paga tantas coisas, prepara ele para tantas coisas. Mas muitas vezes nós não os preparamos para o casamento. À luz da palavra. Meus pais, eu comecei a adolescência, já estava lá os livros de pastor Caio Fábio, namoro, casamento, sexo.
Já estava lá, eu cresci ouvindo isso, eu cresci sendo ensinada por isso. Nós precisamos preparar nossos filhos. O mundo está aí ensinando ideologias do inferno. Que não vale a pena ser uma mulher, uma dona de casa, uma esposa. Isso é mentira do diabo. Ele não sabe, a Bíblia diz que a função dele é nos matar, roubar, destruir a nossa vida. Tudo que vem dele, tudo que se levanta contra a palavra de Deus é morte. É dor, é ilusão. Nós precisamos seguir a palavra, nós precisamos investir em conhecimento sobre família. O papel de cada um, amados, nós temos o Rema, que nos ensina como ser guiados pelo Espírito, que nos ensina a fazer orações que prevaleçam, que tem uma matéria chamada família cristã. Você acha que é perda de tempo 2 anos mergulhando nessa palavra? É vida, é salvação. Invista em conhecimento da palavra. Invista em conhecer o Senhor. Invista em conhecer o que Ele tem para nós. E você desenvolva o seu papel de forma correta. Não queira calçar o sapato que não é seu. E a Bíblia tem papéis bem definidos. E vocês vão ter a oportunidade de ver isso durante esse mês. Amém? Você casou, é uma só carne, é tudo nosso. Nossos filhos, nosso carro, nosso dinheiro. Sabe, eu e meu esposo, nós temos conta conjunta desde que éramos noivos. E quando casamos, o dinheiro que caía primeiro na conta, se era o meu, se era o dele, era o que começava a pagar as contas de casa. Aí minhas colegas do trabalho falavam, mas você tem coragem de seu salário na conta do seu marido, porque ele era o titular. Aí eu estou no lucro, minha filha, porque eu sou professora, eu me aposentei como professora do estado de Sergipe, e meu marido era gerente na Vale. Eu disse, eu é que estou no lucro, porque o que entra na conta... O que entra na conta é muito superior ao que eu recebo. Então eu estou no lucro nisso aí. Mas sabe, amados, é nosso. É nosso. Nós temos que viver como Deus nos disse, somos um. Se a grama do vizinho está mais bonita do que a nossa, vamos cuidar da nossa. Vamos cuidar da nossa. Se você está decidindo alguma coisa sem combinar com seu cônjuge, mas é caminho de morte, viu? Vai dar errado. Vai dar errado, porque esse não é o princípio da palavra. O seu melhor amigo é o seu cônjuge. O seu confidente, a sua confidente é o seu cônjuge. É assim que é a palavra de Deus. Amados, segredos levam a pecado. Segredos levam a adultério, a fornicação, a pornografia. E não é isso que Deus tem para nós. Terceiro ponto, igreja. Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Eu estou lendo rápido para dar tempo, viu? Citando Hebreus 10, 25. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Eu trouxe 4 pontos aqui, que são experiências que eu vivi no meu lar, com meus pais, e que meus filhos viveram conosco. Na palavra de Deus. Amados, nós sempre fomos educados, fomos ensinados em casa, pelos meus pais, que a igreja era o nosso segundo lar. E assim nós fizemos com os nossos filhos também. Sabe que a gente nunca foi enganado, que igreja era lugar de gente perfeita, que a gente só ia ter, sabe, amizades. Não, a igreja não é lugar de gente perfeita. Eu estou lá, você está lá. Você é perfeito? Não. Mas igreja é o lugar que Jesus Cristo determinou para que fôssemos cuidados por Ele. Igreja foi o lugar que Deus planejou para a minha vida, para a vida da sua família. Para crescermos no Senhor, para crescermos em amor, para consolarmos, para sermos consolados. Sabe, nossos filhos precisam entender que esse é o melhor lugar para estar. Sabe que eu e meus 2 irmãos, que são pastores hoje, nunca tivemos a opção de escolher se a gente ia para a igreja ou não. Quem mandava na casa era meu pai e minha mãe. Em hora de igreja, a gente tinha que ir para a igreja.
Mesmo que na hora do culto fossem os trapalhões, que eu amava. Muitos não sabem não. Eram eles que mandavam. Eles estavam no comando. E minha filha já fez vídeos, já ministrou sobre isso, agradecendo a Deus. Porque nós fizemos isso com ela. Nós não permitíamos que ela ficasse à deriva, a escolher o que ela, na idade dela, não tinha condições de escolher e de saber o que era melhor para ela. E eu também sou muito grata a meus pais por isso. Sabe que nunca nós fizemos a igreja, impusemos a igreja como castigo para meus filhos. Tinha uma programação lá. Não, você não vai não porque você fez errado. Você vai para a igreja. Misericórdia. Igreja é o melhor lugar para nós estarmos, amado. Sabe, nós nos sacrificávamos, mas nos eventos da igreja, eventos para criança, para adolescentes, jovens, a gente se esforçava, juntava o dinheiro e estava patrocinando os nossos filhos, porque era um lugar que eles precisavam estar, tendo companhias, fazendo amizades com pessoas crentes, pessoas da fé. Mas estou sem dinheiro. Você tem o desejo, a Bíblia diz que o Senhor satisfaz o desejo do nosso coração. Ele só quer que você creia, porque os recursos chegam. Sempre chegaram para nós. Sempre chega. O problema é a gente querer, é se posicionar, fazer com que nossos filhos frequentem o lugar certo. Amém? Outra coisa, meus pais e nós também nunca falamos mal das pessoas na frente dos nossos filhos. As pessoas nos machucaram, sim, eu estou na família pastoral desde que nasci. Nos machucaram muito, amados. Mas nós éramos ensinados a amá-los porque Deus os amava. Assim como nós somos alvo do Senhor, essas pessoas também são. Sabe que tem uma diferença? Amém? Meu pai sempre falava, uma ministração que ele fez, e como eu destruo os meus inimigos. Ele citava o Salmo 23, ele citou uma vez o Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Amados, alguém que você convida para sentar na sua mesa, ele não vai se tornar inimigo, não. Ele vai ser constrangido pelo seu amor. E ele dizia, acaso eu não destruo os meus inimigos quando eu os convido para a minha mesa? Nós não fomos criados para aumentar dissensões, mas para promover a paz, para amar as pessoas. Amém? Olha, Levítico 23, 37 diz, estas são as solenidades do Senhor. 23, 37. Levítico 37 e 38. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para santas convocações. Estar na igreja é uma santa convocação do Senhor. Para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de alimentos, sacrifícios, libações, cada qual em seu dia próprio. 38. Além dos sábados do Senhor, ou seja, além dos domingos, que é o dia que estamos culto de manhã e de noite, né? E além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Veja, que não era apenas para estar na igreja, além do sábado ao Senhor, mas era para estar envolvido na igreja. Ele não fala só de estar na igreja, fala sobre os dons, sobre os votos, os compromissos que nós temos, as nossas ofertas ao Senhor. Atos 2, 42, 43 e 46 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aí o 46 diz: diariamente. Hoje temos quantos cultos na semana? 3. 4 às vezes, né? Que o departamento. Diariamente perseveravam unânimes
no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Diariamente. Hoje a gente tem 3 dias de culto na semana e ainda fica reclamando. Diariamente. Eles estavam reunidos. E outra coisa. Você precisa também ter tempo para os seus filhos. Ah, mas o tempo que eu tenho é domingo, que é folga. Minha gente, nós temos que saber. Nós somos crentes. O dia que nós temos mais intenso para estarmos na igreja é no domingo. Eu vim de uma família pastoral. Sábado e domingo não existia para nós. Nós estávamos na igreja, sempre. Mas meus pais sempre tinham cuidado de algum outro dia da semana, em algum outro momento, nos levar para fazer um passeio, para um parque, para uma piscina, para uma lanchonete, para uma praça. A gente tem que ter compensações para os nossos filhos. A sabedoria espiritual. Gente, ser crente não é chato, não. É tão bom ser crente. A gente chega no domingo aqui, recebe tudo, ó, as vitaminas todas, para passar uma semana da forma correta. Porque o que vai acontecer, o Senhor já falou. Amém? E aí os frutos são esses. Esse é um vídeo. Você pode botar a foto que tem aí? Eu vou ficar devendo. Olha só, eu amo essa foto. A mídia da nossa igreja, ela pegou essa foto, esse momento, no momento do louvor, aí Raniel, que toca a percussão, estava lá derramado no Senhor. Eu estava dirigindo um evento do Rema, já tinha passado a palavra para ele que ia ministrar. E um momento do culto, nós rendidos ao Senhor. É essa família que Deus tem para nós. O vídeo da minha filha na Austrália. Ela tem a profissão dela, ela fez faculdade lá nos Estados Unidos, mas ela não deixa de servir ao Senhor. Aí na igreja, a igreja pode ficar de pé. Essa é a ideia de Deus para a família. Sabe, eu não sei como começou a sua, não sei o que aconteceu, não sei o que é que falta corrigir, mas em Deus sempre há uma nova oportunidade, sempre há um recomeço. Há uma oportunidade em Deus. Há recomeços nele. Ele está em nós. O seu Espírito habita em nós. E Ele pode fazer nova todas as coisas. Ele pode trazer de volta. Ele pode levantar. Ele pode trazer de volta. Ele pode restaurar. Sabe, tudo começa em nós, na nossa posição. Eu já estou terminando, não sei se o louvor vem, mas já estou terminando. Tudo começa em nós, amados. Tudo começa do nosso posicionamento em Deus. Você, jovem, o que foi que você já andou, que saiu desalinhado com o Senhor? Esse é o dia de você se posicionar. De posicionar a sua vida nele. Você, pai, mãe, não sei, você não teve a oportunidade de fazer como deveria, mas o Senhor pode te guiar a fazer a coisa certa, a corrigir as coisas. Há um poder de ressurreição que habita dentro de nós. Há um poder que transforma. Há um poder que coloca as coisas no eixo, no lugar. Você pode levantar suas mãos, você pode dar graças por sua família, a família que Deus te deu,
Você pode agora se consagrar a sua família novamente. A oração de consagração é algo que a gente pode fazer todo dia e toda hora. Você pode consagrar a sua família ao Senhor. Você pode se comprometer em fazer a sua parte, em buscar ao Senhor, em ver aquilo que Ele tem para você se cumprindo em sua vida. Algo que agora tudo Ele já fez, mas há algo que depende de nós. Erga suas mãos, se comprometa com o Senhor. Oh, as nossas famílias são do Senhor. O diabo não vai roubar nenhum deles. Não, o diabo não vai roubar a vida deles. O diabo vai trazê-los de volta em nome de Jesus. Eu declaro ressurreição acontecendo, amor voltando a existir. Oh, um desejo de buscar ao Senhor, aonde nossos filhos estão. Agora mesmo, alguém chegando até eles e os alcançando com a palavra do Senhor. Agora mesmo, eles sendo tocados pelo Senhor. Agora mesmo, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque você é fiel. Você é fiel para cumprir. Você é fiel. Você é fiel. Você não falha. E tudo que o Senhor prometeu vai se cumprir em nome de Jesus. Nós nos colocamos na posição. Nós nos colocamos na posição. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada. Aleluia. Quem agora? Amém. Esse é o nosso Jesus. Imutável. Que nos dá vida e vida em abundância. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Se você ainda não faz parte dessa família. A família de Deus. Sabe que tudo que eu falei, a inteligência espiritual, a comunhão com Ele, a transformação que Ele faz, tudo só é possível quando nós nos rendemos, entregamos a nossa vida a Ele. E eu não sei como você chegou aqui hoje, mas se você ainda não entregou a sua vida para Ele, se não se entregou a Ele, eu convido você agora, levantando uma de suas mãos e recebendo o Senhor, decidindo hoje mesmo viver a vida que Ele preparou para você. Viver tudo aquilo que Ele projetou para a sua vida. Você não nasceu por acaso, você não nasceu para perder, você não nasceu para estar andando só, mas o Senhor tem algo para a sua vida. E tudo começa quando nós levantamos as nossas mãos para Ele, nos rendemos a Ele e dizemos: Senhor, eu te aceito como Salvador da minha vida. Alguém aqui que não aceitou Jesus ainda, que quer fazer isso nessa manhã, você pode levantar suas mãos e você vai estar dizendo para mim: eu aceito Jesus como meu Salvador. Todos salvos? Alguém que um dia fez isso, mas os seus passos foram direcionados para longe dessa presença. E hoje quer restabelecer essa aliança com Ele. Se você estava fora do lar, você precisa voltar para o lar. Com as suas mãos levantadas, você vai estar agora confirmando essa aliança com Deus. Todos salvos? Amém, aleluia. Glória a Deus. Alguém com alguma enfermidade nessa manhã, o poder que ressuscita os mortos nos cura. Alguém quer oração por cura? Todos curados e sarados? Amém. Amados, gere expectativa para esse mês poderoso do Senhor. Amém? Ah, sim. Pode sentar então, né? Pronto. Nós estamos aqui, amados, com esse devocional 365 dias para mulheres. Foi lançado agora em janeiro. São 365 mensagens diárias diretamente para nós mulheres, sabe? E lá na igreja alguns homens já têm pego carona com eles, porque são palavras tão boas,
Nós temos várias mulheres que fazem parte dessas ministrações. A Mama Jen, Janaína Albuquerque, Ed Maurey, Shirla Lacerda. Eu faço parte também, estou como coautora desse livro. E é um presente maravilhoso para uma mulher, para o Dia das Mães, para sua mãe, para sua irmã. Alguém que você quer que receba a palavra de Deus diariamente. Nós temos sido ricamente abençoados pelas ministrações. Então, nós temos essa agenda, esse devocional aí. Acho que está lá fora no stand, né? E se você tiver interesse, eles estão aí. Ah, tem vídeo? Pronto, e eu vou me despedindo, vocês veem o vídeo. Deus abençoe vocês, muito bom estar aqui. Vivemos em uma estação onde as mulheres desempenham um papel fundamental na sociedade, seja no âmbito empresarial, ministerial ou familiar, seja na criação dos filhos ou na busca constante por mais um diploma. Em meio a todas essas tarefas diárias, nosso dia parece até possuir menos do que 24 horas. Vivemos tão aceleradas que às vezes temos esquecido a melhor parte, ou a única que importa. Para nos ajudar na organização e constância do nosso tempo com Deus, chegou o Devocional 365 Dias Femininas. Através de uma breve leitura diária, seremos constantemente alimentadas da palavra da fé, que nos manterá fortes e inabaláveis em Cristo, para podermos desempenhar com excelência todas as demais tarefas. Ser esposa, mãe, ministra da palavra, empreendedora, estudante, é lícito e até convém, só não podemos deixar que essas funções nos roubem da presença daquele ao qual depende a nossa vida. O nosso devocional contará com a participação de grandes mulheres de Deus, que têm vivido de forma íntegra e fiel, correndo a sua carreira com equilíbrio e perseverança. Mulheres de fé que transmitirão para você palavras inspiradas pelo Espírito, que te ajudará a viver o melhor de Deus nessa terra. Somos muitas. Somos únicas. Somos femininas.